A Idade Antiga foi um período da história iniciado por volta de 3500 a.C., tendo seu marco inicial o surgimento da escrita cuneiforme, escrita essa sendo a primeira escrita da humanidade, sendo criada pelos sumérios e amplamente utilizada por toda a Mesopotâmia até por volta dos anos 100 a.C. Já a Idade Média foi um período específico da história da Europa, que durou do século V até o século XV, um período marcado por diversos eventos negativos, como a peste negra, o autoritarismo, cruzadas religiosas, entre outros. Mas também é lembrado por invenções cruciais que desempenharam um papel crítico na construção do mundo onde vivemos. A Alta Idade Média é um período especialmente notável quando um grande número de inovações agrícolas e tecnológicas ganharam vida, como o surgimento de dinheiro em papel, moeda, a bússola e os óculos. Depois da Idade Antiga e da Idade Média, houve um período revolucionário para a humanidade, a Idade Moderna, principalmente quando se fala da Revolução Industrial. Foi um período de muitas descobertas, principalmente científicas, que moldaram a sociedade como conhecemos. Em 1765, na primeira Revolução Industrial, foi um marco da mecanização dos processos, ou seja, a invenção de máquinas para acelerar e substituir um trabalho humano. Em 1870, na segunda Revolução Industrial, foi o surgimento da eletricidade e do petróleo, como novas formas de energia. A utilização dessas novas formas de energia e do desenvolvimento das indústrias químicas e do aço resultou na evolução e da criação de novos inventos, como automóveis, telefones e os rádios. E por fim, em 1969, com o fim da Segunda Guerra Mundial e do advento da energia nuclear, foi marcada pelo surgimento de equipamentos eletrônicos, comunicação e computadores. Um tema que não pode ficar de fora é a importância da química em todos esses períodos históricos. Você pode não perceber, mas a química está presente no seu dia a dia, com muito mais frequência do que você imagina. Como, por exemplo, a roupa que você está usando no momento definitivamente passou por processos químicos. Assim como a água potável que chegou até sua casa, o remédio que você usou para se sentir melhor, até mesmo produtos de beleza que você usa no seu dia a dia para autocuidados. Ou seja, a química está presente todo ao nosso redor constantemente. A química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações. Bom, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, podemos dizer que nenhum material está isento de transformações químicas. Enfim, a química ela é fundamental não apenas para compreendermos o mundo ao nosso redor, mas para avanços significativos em áreas como a medicina, a tecnologia, a agricultura, entre outros. Além de sustentar processos vitais, a química é essencial para o desenvolvimento tecnológico e econômico. A indústria química pega elementos naturais e converte em utensílios essenciais para o homem, tanto como bens de consumo, tipo automóveis e computadores, quanto para coisas do dia a dia, do cotidiano, como plástico, vidro, tintas, etc. Com isso em mente, podemos afirmar que a química não apenas sustenta a vida diária e a prosperidade econômica, mas também constitui a base do progresso científico e tecnológico do mundo moderno. Seu estudo contínuo e aplicação prática são essenciais não só para o presente, mas também para enfrentarmos desafios futuros e melhorar a qualidade de vida global. Uma área intimamente relacionada com a química é a medicina. Esta que é fundamental para o desenvolvimento de novos tratamentos, medicamentos e tecnologias da área da saúde. A partir de estudos, é possível compreender melhor os processos biológicos que ocorrem no corpo humano e desenvolver novas terapias mais eficazes e seguras. Um assunto em intenso debate no mundo atual é a química verde, que é um tipo de prevenção relacionada à poluição causada por atividades na área da química. Ela também é conhecida como química limpa ou química sustentável. A química verde, criada pelos químicos John Warner e Paul Anatas em 1991, busca prioritariamente evitar a produção de resíduos tóxicos, maximizar o aproveitamento de todos os materiais na síntese de algum produto, a produção de produtos químicos apenas utilizando produtos pouco ou não tóxicos, minimizar impactos ambientais e priorizar fontes renováveis de matéria-prima. Beleza, anteriormente foi mencionado que o G20 possui o poder de influenciar várias coisas importantes, como por exemplo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, investimentos para iniciativas de química verde e por aí vai. Mas afinal, o que é o G20? Então, o Grupo dos 20 teve a sua origem lá no ano de 1999 em resposta às crises econômicas que marcaram o final da década.
como a crise, por exemplo, a econômica do México de 94, crise financeira asiática de 97, a crise russa de 98 e o colapso do Fundo de Investimentos LCTM. Mas afinal, o que realmente elevou o patamar do grupo foi a quebra do banco Lehman Brothers, na crise financeira global de 2008, que provocou a primeira reunião do G20 na cidade de Washington, lá nos Estados Unidos, para coordenar esforços que solucionassem o impasse em questão. O G20 está inserido em diversos contextos socioeconômicos, o que permite a consideração das diversas realidades dos países que o integram. Isso levou a ONU, então, a apontar o G20 como um parceiro importantíssimo para a busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo Antônio Guterres, o secretário-geral da entidade, a organização tem a capacidade de influenciar políticas que contribuem para a mitigação da pobreza e a melhoria da qualidade de vida em geral. Quanto à Química Verde, o G20 auxilia na facilitação de investimentos e iniciativas para essa alternativa e também promove um aprendizado mútuo que estimula a prática da Química Verde de forma global. Senhores, já sabemos que o G20 é o fórum principal para o debate entre as principais economias desenvolvidas e emergentes do mundo. E, como tal, tem uma grande responsabilidade em relação à discussão sobre a influência exercida pelas nações desenvolvidas. E isso abrange grandes empresas como, por exemplo, o Google, a Meta e a Apple. Inclusive, falando do Google, contempla-se o caso da limitação do serviço de armazenamento de dados oferecido à Universidade Federal de Juiz de Fora como um desafio sobre o qual é imperativo se discutir. Afinal, como um fórum de cooperação internacional, tem que haver diálogo e se impor limites claros e rígidos quanto aos avanços da globalização e às práticas imperialistas que são adotadas por grandes empresas que derivam dela. Ademais, tendo em vista o potencial de inovação tecnológica brasileiro, convém ressaltar a necessidade do posicionamento do Fórum quanto ao apoio à política de soberania nacional. Isso porque, consoante aos seus preceitos e objetivos, assim como ao caso supracitado, não há conciliação entre, por exemplo, o combate à pobreza sem a luta contra a dependência econômica e o uso de políticas de autossuficiência nacional. E, afinal, ser presidente do G20 é uma oportunidade única para o Brasil liderar discussões globais cruciais, interagir de forma protagonista com os principais países do mundo e moldar um futuro de comércio exterior mais dinâmico e justo. Com as suas estratégicas e colaborações internacionais, o Brasil está posicionado para desempenhar um papel crucial na economia global nos próximos anos, principalmente em favor dos interesses da América Latina, visto que o Brasil, como um dos maiores expoentes da região, apresenta a responsabilidade de apresentar um posicionamento firme e ousado quanto aos avanços da globalização e as desvantagens que vêm com ela. Afinal, apesar de apresentarmos culturas e contextos distintos, nós da América Latina compartilhamos de um passado de luta anticolonial em comum. Afinal, como Marx já dizia, a classe operária não tem pátria. Com isso, eu gostaria de finalizar com um questionamento quanto ao posicionamento do G20 em relação a políticas de soberania nacional, sobretudo no contexto latino-americano.